Eu fiz um vídeo aqui falando sobre independência financeira, o meu plano para sair da pobreza, mas não tem como você falar de independência financeira se você não sabe fazer a sua organização financeira. Então vamos falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Me conta aqui nos comentários, tá chovendo muito aí, já pegou gripe esse ano? Porque eu já peguei. Inclusive eu tô até com uma voz assim meia fanha, de tanto que esse nariz entope, tá sendo um inferno, mas tudo bem, faz parte da vida, né? Antes de começar o vídeo, vou dar aquele recadinho no início, deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal caso você não seja inscrito. E é muito importante para vocês que gostam de mim, que deixem também o seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom e aí ele manda para outras pessoas. Nos últimos 3 anos da minha vida eu tive uma desorganização financeira enorme, até porque também eu tive uma desorganização emocional muito grande e uma coisa acaba que reflete na outra. Mas, como vocês sabem, no ano passado eu decidi virar esse jogo e eu tô fazendo várias coisas para mudar a minha vida. Inclusive foi a partir desse momento que eu decidi mudar a minha vida, que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a ler, que eu comecei a estudar para de fato sair daquele limbo, que nasceu o meu projeto que se chama 30D, que são 30 dias que vão te ajudar a sair desse marasmo e finalmente colocar a sua vida para andar, não é mesmo? Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição e também dos comentários, vai estar passando aqui ó, para você conhecer. Então você está precisando destravar a sua vida? Este método aí pode ajudar e muito. Então, sem mais enrolação, vamos para as 10 coisas que eu fiz para me organizar financeiramente. A primeira dela foi: pague-se primeiro. Tem um hábito de procurar sobre finanças ou ler sobre isso, você vai ver essa frase em vários lugares, que consiste em você, quando você receber o seu salário, você vai pegar uma parte, você vai guardar. Porque quando você está pagando as suas contas, na verdade você não está tendo aquele dinheiro para você está pagando em coisas que você comprou e muitas das vezes você não vai usar. Então se você precisar de um dinheiro, se você precisar de um ativo, você não tem, porque você está pegando o dinheiro, você está gastando com outra coisa. Então a primeira coisa, pague-se primeiro. Mas eu estou devendo, não interessa, pague-se primeiro. É mais importante você ter esse dinheiro, você guardar esse dinheiro e ficar devendo a alguém, do que você pagar tudo em dia e você não ter ali os seus investimentos. Segunda coisa, não menos importante, é reserva de emergência. Eu lembro que quando eu era bem pequena, eu acho que na faixa de uns 8 anos, eu queria muito um álbum que vinha as figurinhas de um dinossauro. E a gente era muito pobre e a minha mãe às vezes me dava 50 centavos, 10 centavos e eu pegava e ia guardando aquilo ali, fui guardando até conseguir o dinheiro para comprar esse meu álbum, para completar as minhas figurinhas. E a partir deste momento eu sempre criei o hábito de guardar dinheiro para algum objetivo. E na minha vida adulta não foi diferente. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre deixava uma parte do que eu ganhava guardado caso eu precisasse para fazer alguma coisa. Mas atrás eu simplesmente esqueci dessa regra de ouro e eu estava gastando cada centavo que estava caindo na minha conta. Eu não sei. Uma coisa que eu sempre achei absurda das pessoas fazerem, eu comecei a fazer também. Mas voltamos à configuração de fábrica e eu estou já fazendo a minha reserva de emergência. Porque sem reserva de emergência não adianta você tentar investir. O lema do pagar-se primeiro é você investir em ativos que vão te trazer mais dinheiro. Mas se você não tem uma reserva de emergência, qualquer coisa que acontecer, você vai pegar, vai vender os seus ativos e aquilo ali vai dar no mesmo. Então, ter uma reserva de emergência protege os seus ativos e, além disso, também te ajuda muito no dia a dia, porque as emergências, elas sempre vão acontecer. Meu irmão, por exemplo, quebrou o pé há um tempo atrás e ele precisou ficar afastado. Ele recebeu pelo INSS, mas demorou um tempo, acho que foi um prazo de uns 60 dias. E nesses 60 dias, gente, ele passou um sufoco danado, porque ele não tinha um centavo guardado. Outra história absurda que eu escutei ontem é de um amigo meu que ele machucou o pé, o dedo do pé, caiu uma pedra no dedo do pé dele, ficou desse tamanho o dedo, e ele precisava ficar de repouso. Mas ele não ficou de repouso, ele foi trabalhar e agora ele corre o risco de perder o dedo do pé. E aí a gente conversando, eu falei assim, mas pelo amor de Deus, por que você não fez o repouso que o médico pediu? Ele falou, porque na primeira semana que eu fiquei em casa, o meu dinheiro já acabou todo, não tinha dinheiro para pagar nenhum pão. Então, olha o tamanho da loucura da pessoa de não guardar um centavo e correr o risco de perder uma parte do corpo, porque não soube
guardar ali o dinheiro necessário. E olha que ele ganha bem, viu, na faixa de 3, 4 mil reais por mês. E mesmo assim ele não tem um centavo guardado. Então faça a sua reserva de emergência. Até porque um animal seu pode passar mal, você pode passar mal, alguma coisa em casa pode estragar, tem IPVA, tem IPTU. Então você precisa da sua reserva de emergência até para você ter paz, ter tranquilidade mental, para você conseguir raciocinar, para você conseguir montar um plano. Terceira coisa, anote tudo aquilo que você deve. Eu estava perdendo a noção das coisas que eu devia, porque eu saía comprando uma coisa aqui, comprava uma coisa ali. Gente, eu nunca fiz isso. Eu juro pra você, eu nunca fui de fazer isso. Porque eu sempre também tive o hábito de anotar tudo o que eu devia. Mas, né, a gente teve esse momento aí na vida e eu parei de anotar. Então, a partir do momento que você anota tudo que você deve, você tem dimensão do que você deve, você consegue montar um plano para você pagar aquilo. E você também consegue saber o momento de você parar de gastar. Olha, eu já estou devendo tanto, então aqui não dá mais para gastar, eu vou passar a necessidade que for, mas eu não posso comprar mais. Quarta coisa que eu fiz, usar somente um cartão de crédito. Gente, vocês não sabem o quanto que isso melhorou a minha vida financeira. Eu tenho na faixa de uns 10 cartões, porque os bancos ficam me ligando, ficam me dando crédito, eu não sei porquê. Toda hora tome um cartão, e eu comecei a pegar aquele tanto de cartão, e aí em um eu parcelava uma conta de 300, no outro eu parcelava uma compra de 1.000, no outro uma compra de 2.000, e aí eu não tinha muita noção do quanto que aquela bola estava grande. Por quê? Porque eu fazia uma conta assim, não, no cartão tal eu devo só 30, então eu paguei esses 30, agora dá para me comprar em outro cartão tal coisa, eu vou pagar só 100, e aí eu não tinha noção de fato do quanto que eu estava gastando no cartão, porque eu sempre via de forma picada. Quando eu vi de fato o tanto que eu estava gastando, eu falei, eu tô doida, não, eu tenho que ser exorcizada. Não é possível que eu tô fazendo uma coisa dessa. Quinta coisa, parar de fazer conta de cabeça. Que isso está conectado ali à terceira coisa, que é anotar tudo que você deve. Gente, para de fazer conta de cabeça, em nome de Jesus, para com isso. Isso aí só vai te fuder a vida. Depois que eu fiz isso, que a coisa desgringolou de vez. Por quê? Eu ficava assim, gente, eu preciso comprar tal coisa. Aí eu calculava mentalmente, não, mas se eu pagar aquela fatura lá, então eu consigo comprar, aí depois eu só vou ter que pagar, e fazia o cálculo ali bonitinho, e na minha cabeça dava. Só que quando eu coloquei no papel, eu falei assim, não, realmente não dá. Realmente eu tô com um problema psicológico, eu preciso tomar um remédio. Anota tudo o que você deve, e aí quando você for comprar alguma coisa, você vai lá no seu caderninho, você vai ver o tanto que você deve, você vai ver o tempo que você vai demorar para pagar, e aí sim você vai entender se dá ou não para você comprar aquilo. Sexta coisa, tenha um planejamento financeiro. Eu esqueci da mãozinha da correção, porque eu sei que tem gente aí que tá precisando igual eu. Tenha um planejamento, gente. Você precisa saber, igual eu falei, quanto que você está devendo, e você precisa estabelecer quando que você vai pagar isso. Porque uma coisa que eu estava fazendo também, eu olhei, né, eu anotei tudo, só que eu não estabeleci uma data para acabar de pagar. Eu ficava assim, não, eu vou acelerar a prestação do cartão, então eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo, mas de repente eu ia e fazia uma outra conta. Foi difícil me segurar. Foi difícil, só que agora eu tenho um planejamento financeiro. Então eu sei que até em abril eu tenho que ter pagado X contas. E até esse mês eu não vou comprar mais nada. E precisou de alguma coisa? Vamos inventar como é que a gente faz, ou a gente vai ficar sem, porque eu não vou comprar, porque o meu planejamento financeiro não me permite que eu compre mais nada. Eu tenho IPVA para pagar, eu tenho IPTU para pagar, eu tenho as minhas contas mensais fixas, então não cabe mais nada. Aliás, eu comprei só mais uma coisinha, que depois eu vou vir aqui no canal, vou mostrar para vocês, mas além disso, não vai rolar, eu não vou comprar. E se eu cismar em comprar, eu mesmo vou me corrigir. Vou falar assim, cadê a mãozinha da correção? E para de ser louca, pelo amor de Deus. Sétima coisa, compre somente o necessário. Nesses anos eu andei comprando um monte de bugiganga, um monte de coisa que está lá guardada, que eu não estou usando, que não está me rendendo nem 10 centavos, nem 20 centavos, nem não está me rendendo nada, só está bagunçando lá, só está enchendo o espaço vazio. Então, a partir de agora, eu li um livro que chama Essencialismo, que é maravilhoso. E muitas das vezes a gente fica comprando essas coisas bobas, para tentar tampar buracos emocionais que a gente não conseguiu resolver direito. Então, por isso, é bom que você também esteja bem psicologicamente, para você entender. Oitava coisa, se organiza, se inscreve, dá like nesse canal, porque isso é muito importante.
Foi só um ganchinho que eu achei aqui para pedir você para se inscrever e dar like, tá? Para você não se esquecer, porque eu sei que tem gente que vai pulando o vídeo e acaba se esquecendo. Então, se inscreve aí. Organização, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Muitas vezes a sua falta de organização faz com que você gaste um dinheiro totalmente desnecessário. Porque você pega, por exemplo, você precisa de caneta. Aí você guarda essa caneta aqui num lugar que você não sabe aonde você colocou. Aí você está precisando de uma caneta. O que você faz? Você vai lá e compra outra caneta. Sendo que você já tem uma guardada ali, você não precisa gastar o dinheiro com isso. Eu gosto muito da técnica de você organizar as coisas em setores. Como que você vai fazer isso? Você pega uma caixa, você coloca uma etiqueta lá. Aqui eu vou colocar tudo de papelaria. Então eu coloco tesoura, lápis, apontador, tudo que for de papelaria está nessa caixa. Então quando eu precisar, eu vou lá e eu sei que eu vou achar o que eu preciso. E assim você vai colocando as coisas em caixas, etiquetando, que no momento que você precisar, você sabe que está lá. E óbvio, você pegou isso aqui da sua caixa de papelaria, você acabou de usar, você coloca dentro da caixa. Nona coisa, substituições inteligentes. Agora que você entendeu que você precisa comprar somente o que é necessário, quando você analisar aquilo que você vai comprar, tenta ver se você consegue achar uma opção mais barata que vai te satisfazer da mesma forma. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Absorvente. Eu gastaria em média com aquele absorvente normal da farmácia de 30 a 40 reais por mês. Então eu fui lá e eu comprei um coletor menstrual, que me custa aí na faixa de 50, 60 reais, eu consigo usar ele durante 4 anos. Na verdade, essa substituição não foi de agora, já tem mais ou menos uns 10 anos que eu uso coletor menstrual, porque a economia dele é gigantesca. Comprei também um tablet no início do ano, que além de me ajudar a fazer as configurações aqui no canal, porque eu posso usar ele como um notebook, eu também consigo baixar alguns livros gratuitamente e assim eu não vou precisar comprar livros físicos, porque é uma coisa que eu gosto muito de comprar e eu gasto na faixa aí de 400, 500 reais no ano só comprando livros. Então agora eu comprei o tablet e eu não vou precisar comprar livros mais. Eu gosto muito do planner físico, porque nele eu consigo me organizar melhor. Mas se você é uma pessoa que gosta do digital e você consegue se organizar bem no digital, com o tablet você também tem ali opções de planners gratuitos que já vem instalado no tablet e você consegue usar. A agenda do Google também você consegue usar como um planner, é maravilhoso. Outra coisa que eu comprei também, que eu fiz uma substituição inteligente, foi este microfone de lapela aqui que eu uso. O que eu tô querendo, ele custa 800 reais, provavelmente eu vou comprar ele porque eu tenho um hiperfoco. Um dia a gente conversa sobre um pouco mais sobre hiperfoco, vocês vão entender por que eu sei que eu vou comprar mesmo sabendo que eu posso usar esse aqui tranquilamente. Mas para você que grava vídeo, você pode comprar um microfone desse aqui e substituir por aquele mais caro. Inclusive tem um outro que é melhor do que esse aqui, ele custa na faixa de 200 reais, ele chama Zago, também é uma ótima opção. Inclusive se você quiser adquirir um microfone desse aqui, eu vou deixar na descrição o link lá da Shopee para você adquirir. 10ª coisa para você se organizar financeiramente, faça você mesmo. Tudo aquilo que você conseguir fazer, que evita você de gastar dinheiro, você pode fazer. Como, por exemplo, eu amo fazer unhas. A unha de gel está custando na faixa de 150 a 200 reais no mês. Isso aí, no ano, vai dar 1.500 reais, 2.000 reais, um pouquinho mais. E esse dinheiro você pode pegar e você pode colocar em ativos, que vai ser muito mais lucrativo para você, principalmente se você é pobre e fudido. Agora, se você já tem os seus ativos, se você tem uma vida financeira estável, vai lá fazer a sua unha. Mas se não, você pode substituir isso. Então agora eu comprei um kit, o meu kit custou na faixa de 200 reais e eu consigo fazer a mesma unha em casa e eu economizo. Inclusive eu já tô com saudade de fazer a unha, mas como eu tô usando aquelas borrachinhas no dente, aí a unha atrapalha, então eu vou evitar fazer por esses tempos. Somente a unha, você pode fazer outras coisas também, como progressiva. Eu também faço progressiva no meu cabelo. Tava precisando passar uma encanação outro dia e eu não tinha a menor noção, então acabou que a minha mãe pegou e contratou uma pessoa para fazer. Ela cobrou 150 conto. E era simplesmente você rasgar a parede, colocar o cano lá, fazer as encanações. Depois que eu vi a pessoa fazendo, eu falei assim, nossa gente, é muito fácil. Então, esses pequenos reparos, você pode procurar no YouTube como é que faz e você mesmo fazer,
que aí você economiza dinheiro, você consegue pagar suas contas e você consegue ter mais dinheiro para você investir. Existem outras coisas também que eu fiz que estão me ajudando maravilhosamente. Eu vou fazer mais vídeos aqui trazendo isso para o canal, mas vou te deixar aqui, ó, com outro vídeo muito bom também, falando sobre finanças, sobre vida financeira, sobre sair da pobreza. Clica lá e eu te vejo do outro lado.